E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero mostrar para vocês agora um assunto bem interessante que fala acerca de sombras, profecia e realidade. Qual é a diferença de um para o outro? Quando a gente fala de a profecia é algo que, quando emitida essa mensagem, essa palavra, ela aponta para algo que vai acontecer. Ela aponta para algo que vai existir, que vai vir. Mas é uma profecia. Profecia são palavras faladas. A sombra, ela não é uma profecia. A sombra, elas são tipologias de movimentos, de ações, de atitudes, de concretude que ocorreram no passado. Então, vamos usar como exemplo Jonas. Jonas, ele tipifica, ele foi uma sombra da ressurreição de Jesus. Você observa que ele não profetizou acerca da ressurreição de Jesus, mas Jesus usou a sombra de Jonas, de 3 dias no ventre do peixe, ele usou a sombra de Jonas para dizer que nesta sombra Jesus iria ressuscitar. A profecia que fala acerca da ressurreição de Jesus, por exemplo, né, o seu corpo não veria corrupção, isto não é sombra, isto é uma profecia apenas. Isso é profecia. A profecia, a fala, ela não sombreia. O que faz a sombra é algo concreto, visível. Isto é que faz uma sombra. Algo visível faz sombra. Profecia falada não faz sombra, porque ela é uma profecia. E a profecia da ressurreição de Jesus, quando ela acontece, ela não está sombreando nada, porque já é a realidade cumprida 100%. Não vai haver uma outra ressurreição de Jesus. Acabou ali, se cumpriu ali. Uma profecia certa, concreta. A tipologia, ela vai usar coisas criadas, visíveis, que apontam para alguma coisa. Então, vamos usar como exemplo aqui, ó. Eu vou usar 2 textos, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 17 diz assim, 16, diz assim, ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, concreto, beber, concreto, ações visíveis, ações que nós estamos realizando hoje. Dias de festas. Os judeus realizaram festas na sua plenitude, no sentido concreto, visível aos olhos, palpável. Lua nova, visível, você vê a lua. Sábados, visível, eles praticavam isso daí. Essas práticas, esses atos visíveis, concretos, eram sombras das coisas futuras. Então, o que é sombra? Sombra é tudo aquilo que no passado houve uma ação real. Se teve uma ação real existente, esta ação real existente é uma sombra. Estão percebendo? Uma ação real existente é uma sombra. Um outro texto que a gente pode utilizar aqui é o de Hebreus capítulo 10, olha só. Olha o que vai dizer aqui, Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Ele vai falar dos utensílios, ele vai falar dos sacrifícios, ele vai falar do tabernáculo. O que é sacrifício? São os utensílios? O que é o tabernáculo? O que é o serviço sacerdotal? Toda aquela prática visível aos olhos humanos, concretos, reais, palpável, isto é uma sombra.
profecia não cumprida não é sombra. Então segue-se a pergunta: o templo de Ezequiel é sombra da Nova Jerusalém? Absolutamente que não, porque isso é uma profecia. Profecia não é sombra. Profecia é algo que, quando ela se cumprir, ela já é a própria realidade. A profecia de Daniel, capítulo 2, que você vê uma pedra sendo lançada assim ao auxílio de mãos sobre os pés da estátua. Isto é sombra? Se essa profecia é sombra, então significa que essa profecia, quando se cumprir, é uma sombra de uma outra pedra que vai ser lançada sobre os reinos. Você está percebendo? A profecia não pode ser sombra. A profecia, ela já é em si uma mensagem que diz que, quando essa profecia se cumprir, ela é a realidade das coisas. A tipificação, as sombras, elas não são profecias. As sombras, elas apontam para alguma coisa, mas elas existiram. Mas elas estavam ali, sendo tocados, sendo vistos, preparados por mãos de homens. Agora, a profecia, ela não pode ser sombra, porque se a profecia é sombra, logo, também, quando diz no Antigo Testamento, porque o pessoal acha que só porque está no Antigo Testamento tudo é sombra. Claro que não. Então, o Novo Céu e Nova Terra é uma sombra, porque está no Antigo Testamento. Você está percebendo? Né? Não é porque está no Antigo Testamento que é sombra. O Antigo Testamento aponta para coisas eternas também. Então, se tudo que está no Antigo Testamento é sombra, então no Novo Céu e Nova Terra é sombra. Ela é sombra do quê? O que ela está sombreando ali? Né? Então, a profecia não é sombra. A profecia, ela está apontando para algo que, quando ela se cumpre, ela já é o cumprimento real das coisas. Por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, havendo profecias, desaparecerá. Havendo profecia, desaparecerá. Quando vier o que é perfeito. Quando vier o reino de Deus, havendo profecias, desaparecerá. Por quê? Porque quando o reino tiver pleno, 100%, pleno, Deus sendo tudo em todos, quando vier realmente aquilo que é perfeito, aquilo que não tem mácula, haverá necessidade de profecias? Não. Por quê? Porque já estará tudo sendo cumprido, já estará tudo sendo realizado. Então, quando a profecia ela se cumpre, ela não está cumprindo uma sombra, ela está cumprindo algo ou que foi profetizado ou que foi sombreado. São essas duas coisas. Ela cumpre o que fez sombra no passado e ela cumpre a profecia. Agora, o que fez sombra no passado é algo que aconteceu. E a profecia é uma palavra sendo falada que não se cumpriu, mas vai se cumprir. Logo, a gente entende que o templo de Ezequiel não é sombra. O templo de Ezequiel não é sombra, porque ela nunca foi algo concreto, visível, palpável, existente na história de Israel. Se ela fosse algo visível, concreto, palpável, existente na história de Israel, aí sim ela poderia ser sombra. O templo de Salomão foi sombra, o tabernáculo de Moisés foi sombra. Agora, o de Ezequiel não é sombra. Por quê? Porque ela não existiu. Ela não foi algo físico que pudesse gerar uma sombra de verdade. Ela é uma profecia. E como profecia, ela não pode ser tida como sombra, porque senão ela vai estar profetizando uma sombra. Percebeu? E profecia não profetiza sombra. Ela não profetiza
Ela pode até profetizar uma sombra, hein? Mas essa sombra tem que se cumprir. Por exemplo, existem profecias do nascimento, né, de Jacó. Existe profecia da descendência de Abraão, que começou a vir através dos filhos de Abraão. Uma profecia que começou a existir através dele. Uma profecia que se cumpriu. Mas, de novo, uma sombra palpável. Uma sombra palpável. Coloque isso no teu coração, meu irmão. Sombra é algo que você palpou. Sombra é algo. Ah, mas você não consegue encostar na sombra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que todas as coisas palpáveis no Antigo Testamento, elas refletem, elas apontam para algo do Novo Testamento. As profecias, não. As profecias, elas são palavras que não têm sombra, porque é palavra, são palavras que, quando se cumpre, elas têm que se cumprir de verdade. Seja no Antigo Testamento, como no caso de Abraão que eu falei, seja no Novo Testamento, como no caso de Jesus, como no caso da ressurreição de Jesus, como no caso do milênio e tantas outras coisas. Que está tudo lá, que não é sombra. Profecia não cumprida não é sombra. Então, o templo de Ezequiel não é sombra. E eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, já que vocês gostam de desafios, né? Eu vou deixar aqui uma pergunta para você. Se isso aqui é sombra, da Nova Jerusalém, o que é isso daqui? Vamos lá, vamos ler. Ó, os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel, lá atrás, tá? E adoraram ídolos e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas como sacrifícios. Então, vai vendo aí se isto é uma sombra da Nova Jerusalém. E ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregarão do culto de ídolos para o povo de Israel. E assim, eles se encarregaram do culto. Isso aí lá atrás, tá? Não está falando que vai se encarregarão. Se encarregaram lá atrás. Eles se encarregaram do culto de ídolos para o povo de Israel, assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso eu, Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados. Então, o que Deus está fazendo? Deus está punindo os levitas para quando o templo de Ezequiel for construído, o que vai acontecer com esses levitas? Olha só, eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão no lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este: eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. Olha aí. Então, se isto é uma profecia que aponta para Nova Jerusalém, que grupo de pessoas são esses que não fazem parte dos sacerdotes? Não fazem parte dos sacerdotes. Não entram no lugar santíssimo. Se isso é uma sombra da Nova Jerusalém, se isso é uma sombra da Nova Jerusalém, que grupo de salvos que fazem parte da igreja de reis e sacerdotes não farão parte do sacerdócio e não entrarão no lugar santíssimo? Se essas profecias do templo de Ezequiel é o Cristo, que Cristo é esse que não é sacerdote e que nem entra no lugar santíssimo? Então fica a pergunta, porque é necessário ter uma resposta para isso daí. Primeiro, dizer que isso é sombra da Nova Jerusalém é impossível, porque sombra não foi, porque ele nunca foi algo concreto para ser chamado de sombra. Já expliquei isso aqui no vídeo. Primeira coisa. E segunda coisa é
Se eu dar uma colher de chá para você e dizer, beleza, então isso é sombra, tá? Então esquece tudo que eu ensinei e isso é sombra. Tá? Nunca foi real, mas é sombra, beleza. Isso é sombra do quê? Né? Esse texto que eu citei aí. Isso é Cristo? Cristo é isso daí? Né? Não, é rebaixado, não pode ter serviços sacerdotais, só faz sacrifícios ali e não passa disso. O trabalho deles é ficar na guarda do templo, só ficar lá naquelas torres ali. É só isso. E não pode entrar no Santíssimo Lugar. Isso é Cristo. Isso é Jesus. Essa é a Nova Jerusalém. Você está satisfeito com essa resposta? Isso te satisfaz para você se sentir bem, dormir com a cabeça tranquila, faz você se sentir uma pessoa com uma consciência limpíssima? Reflete bem, meu irmão. Tá? E que a minha oração é a oração do apóstolo Paulo, que ele fala assim, cada um ande segundo aquilo que lhe foi revelado. É isso. Tá? Então, a minha oração é que o Senhor ele possa iluminar as nossas mentes. Porque isso é sério, a palavra de Deus é algo seríssimo. A gente não pode ficar por questões sentimentais, emocionais, perder a racionalidade do culto e do ensino. Então, o texto está ali, né, para todos verem toda a dinâmica do capítulo 40 ao 48 é nesse sentido aí. Toda a dinâmica. Separação de grupos, zadoquitas, levitas, e um grupo está sendo rebaixado ali. E a dinâmica de todos os detalhes dos capítulos parte dessa premissa. Trabalhos para um grupo, trabalhos para outro grupo que não pode entrar no santo lugar. Se isso é uma sombra da Nova Jerusalém, eu vou ter que refazer tudo o que eu creio, começar do zero, parar tudo e, sinceramente, eu vou ter que ficar 3 anos na Arábia estudando tudo de novo, né? Para entender que raio de grupo é esse que está na Nova Jerusalém, que não entra no Santíssimo Lugar e não é sacerdote. Certo? Né? É isso daí. Fica com essa palavra em nome de Jesus.